O tema de hoje é batismo no Espírito Santo. Qual é o tema? Pergunta ao irmão, qual é o tema? Eu gostaria que você abrisse a sua palavra lá em Atos capítulo 2, de 1 a 4. Atos capítulo 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Vamos ler junto o versículo 4, você que está com a Bíblia. Ficaram todos cheios e começaram conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Palavra do Senhor. Mas, meu irmão, aí foi o primeiro batismo no Espírito Santo, foi, como o nosso irmão disse, foi o nascimento da nossa igreja, foi a mudança dos primeiros pregadores, dos primeiros apóstolos, né? E eu gostaria de voltar um pouquinho com você. Lá em Gênesis capítulo 1, não vai dar para abrir, porque são várias palavras, mas em Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz assim: a terra estava sem forma e vazia. As trevas, a escuridão cobriam um abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tem uma música antiga, né? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre as faces das águas. É linda demais. E criou os luminares. Ah, não, meu nome. Então, meus irmãos, desse versículo, a igreja tirou, fez uma Bíblia, uma música, né? Através desse versículo. A terra estava sem forma, vazia, mas o Espírito Santo de Deus estava lá. Quando você se sente sozinho, algumas pessoas às vezes em determinadas situações da vida se sentem sozinhos. Saiba que lá no meio da escuridão da sua vida, o Espírito Santo de Deus está lá, para te levantar, para te colocar de pé. Amém, minha irmã? Então pode ter essa certeza. Se você se sente sozinha, pode ter essa certeza que o Espírito Santo de Deus está com você. Você não está sozinha, minha irmã. Como que é o seu nome? Você não está sozinho. Pode ter essa certeza. Olha aqui, o mundo nem estava feito, mas o Espírito Santo estava aqui. Gênesis 2, versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhes nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A partir deste momento, meus irmãos, minhas irmãs, o homem, ele estava conectado com Deus. O homem era corpo, alma e espírito. O que o homem é? Era?
ele estava conectado, ele passou a ser um ser vivente. O Espírito Santo de Deus, o Espírito, o próprio Deus soprou sobre ele e ele passou a ter vida. O batismo no Espírito Santo é isso. Nós passamos a ser um ser vivente. Mas aí o que aconteceu? O que o homem era? Corpo, alma e espírito. Vamos lá novamente? Corpo, alma e espírito. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto da árvore do jardim? E aí foi aquela conversa, foi aquele troca de diálogo, né? Mas lá no versículo 6, a mulher acabou cedendo, vendo que o fruto da árvore é bom de comer, de agradável aspecto, muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, apresentou também o marido, comeu, apresentou para mim, apresentou para você, e muitas das vezes a gente come também, né? Sim ou não? Você peca? Vocês pecam? Sim ou não? E ali, a partir deste momento, o homem perdeu a conexão. Ele passou a ser corpo e alma. A partir do momento em que ele pecou, ele, o homem e a mulher, ele perdeu a conexão. Ele ficou desconectado. Então, irmãos e irmãs, conectado é corpo, alma e espírito. Ele estava conectado. Conectado que significa algo que está ligado, online. Um exemplo, fisicamente, o fio da internet ficou conectado à tomada. Digitalmente, online, estou conectado à internet. Mas aí vem o problema. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o Senhor então disse: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne. Aqui ele perdeu, meu irmão, ele passou a ser só corpo e alma. O homem e a mulher estavam conectados, mas a partir de Gênesis capítulo 3, ele ficou desconectado. Ele perdeu a conexão com Deus. Eles estavam conectados com o Espírito Santo de Deus. Mas o que aconteceu? Eles tinham o batismo no Espírito Santo. E eles perderam, meus irmãos, perderam essa conexão. E eles passaram a ser corpo e alma. Pergunte ao irmão, pergunte à irmã: você está entendendo o que o Eudes está falando? Sim ou não? Agora balança para mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, meus irmãos, minhas irmãs, ele ficou desconectado. Desconectado significa que algo ou alguém não está mais ligado. Me arruma um microfone desse aqui, faz favor. Ei, aqui, ele está conectado, mas o homem foi lá e tira lá o fio desse microfone. Ei, oi. O homem, poderíamos, deixa aqui ó. Ele perdeu a conexão. Amém? Você estava conectado e você não foi e desconectou. Você ficou desconectado. Você perdeu. Agora quero ver, né? Você perdeu a conexão com Deus. Então, meus irmãos, olha para mim. O termo
Conectado com Deus significa, desconectado com Deus significa distante de Deus, desligado, separado, isolado, desvinculado. O sinal caiu. A pessoa sente que o seu relacionamento com Deus está frio, está inexistente. Por quê? Perdeu o contato com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, e aí o que acontece? A pessoa está distante de Deus, ela sente que o seu relacionamento com Deus está frio, está inexistente, sem orientação divina. A falta de conexão implica em não conseguir ouvir e discernir a voz, os conselhos ou a direção do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo aqui lá no início estava indisponível, perdeu a conexão. Mas o que acontecia? Quando Deus queria falar para alguém, Ele ia lá e conectava novamente. Ele ia lá, porque durante todo o período da queda de Adão e ao dia de Pentecostes, ficou sem conexão. O homem ficou sem se comunicar com Deus, mas Deus queria se comunicar com alguém. Ele colocava o seu Espírito sobre aquela pessoa. Nós vemos aqui, lá em Números 11, 16, o Senhor respondeu a Moisés: junta-te 70 homens entre os anciões de Israel, que sabem serem os anciões e têm autoridade sobre eles, conduza a tenda da reunião, onde eu estarei, onde estarão contigo. No versículo 17: então descerei e ali falarei contigo, tomarei do meu Espírito que há em ti e derramarei sobre eles. Então, meus irmãos, Moisés tinha o Espírito sobre ele. O Espírito não estava em Moisés, mas sobre ele. Por exemplo, todos os profetas tinham o Espírito de Deus sobre eles. Deus colocou o seu Espírito sobre aqueles que Ele quis se comunicar. Eles poderiam perder, o que significa que eles tinham sobre restrições. Mas lá em Joel capítulo 3, no versículo 1 diz assim: depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Aqui é a profecia que já falava no dia do derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 1, o irmão leu, versículo 5: porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Versículo 8: mas descerá sobre vós e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Quando Jesus falava da vinda do Espírito Santo, Ele chamava da promessa do Pai. Trata-se, portanto, de um compromisso de Deus com os homens através de Jesus. Lucas 24, 49 diz assim: eis que vos enviarei do meu Pai que prometeu, por isso permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. O batismo no Espírito Santo, meu irmão, é estar revestido do poder do alto. O irmão falou que tem vergonha. Eu, além de ser tímido, eu fico vermelho, né? Eu gosto de maré, né? Estava até falando que antigamente as nossas festas só tinha baré, e era quente ainda, né?
batismo no Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, é estar revestido da força do alto. Hoje, se eu tenho coragem de ir pregar lá dentro de um presídio, é porque existe dentro de mim o batismo no Espírito Santo. Porque sem a força, hoje se eu vim aqui e saindo daqui eu vou 7 horas num outro compromisso, quando eu assumi eu já falei isso, né? É porque dentro de mim, dentro do irmão que teve as dificuldades, dentro de cada um, imagina a dificuldade que vocês teve de preparar esse encontro, é porque vocês estão revestidos do batismo no Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, o Espírito Santo, Jesus tinha vindo trazer uma vida nova, mas ela não poderia ser vivida sem o Espírito Santo e um coração novo. Se Deus não cumprisse antes a promessa feita através do profeta Ezequiel, Jeremias, era em vão. Era em vão, meu irmão. O coração do homem, o coração da mulher só pode ser mudado por Deus. Amém? O coração do homem, o coração da mulher, o coração de cada um de nós, ele só pode ser mudado pela força do alto, pelo Espírito Santo de Deus. É preciso, pois, uma renovação interior do homem, pelo Espírito de Deus que transforma. Quantas pessoas, quando a gente vai rezar por elas, Deus já mostra a situação daquela pessoa. Um dia desse, eu achei até que a moça tinha ficado com raiva de mim. Ela não morava na nossa cidade, de Colatina. Eu falei assim: você é muito orgulhosa. Nunca tinha visto uma mulher. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei mesmo: você é orgulhosa, você não quer confessar por quê? Na próxima semana a mulher não veio. Eu falei: meu pai ficou magoado. Na outra semana a mulher não veio. Na outra semana ela não veio. Eu falei: pronto, vai reclamar de mim com quem? Na outra semana estava lá sentado e ela estava no Santíssimo. Ela chegou rindo até que assim. Aí eu olhei para ela: você confessou? Sim, eu confessei hoje às 10 horas. Então quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Quem transforma a vida das pessoas? É o Espírito Santo. É através do batismo no Espírito Santo. Atos 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda aquela casa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. O que aconteceu em Pentecoste? Foi o batismo no Espírito Santo. E o homem e a mulher, ele se tornou corpo, alma e espírito. Amém? Ele se tornou corpo, alma e espírito. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, Adão perdeu o Espírito no dia que ele pecou. No momento onde o Espírito ficou novamente disponível, foi no dia de Pentecoste, no dia do nascimento da igreja. De Pentecoste em diante, o Espírito está disponível novamente. Quem é batizado, levanta a mão. Então diga: eu sou corpo, alma e espírito. Eu tenho, através do batismo, a conexão com Deus. Eu estou conectado
Por isso, meu irmão, minha irmã, o homem ficou de Adão a Pentecoste desconectado, mas no dia de Pentecoste até hoje o homem e a mulher está conectado no Espírito Santo. Romanos 5:5 diz assim: a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. No nosso batismo nós recebemos o Espírito Santo, que nos torna novas criaturas. Essa é a segunda leitura de amanhã. 1 Coríntios 3:16, que amanhã fala sobre a primeira igreja, né, do mundo, a mãe de todas as igrejas, que aqui diz assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus está em vós? Também diz lá em 1 Coríntios 6:19, ou não sabeis, ela é até meio parecida, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Eu digo o que é o batismo no Espírito Santo, na renovação carismática católica. É uma experiência de preenchimento espiritual com o amor de Deus. Eu fiz a minha primeira experiência de oração há mais de 34 anos atrás, no dia de Nossa Senhora Aparecida, num sábado, lá nesse lugar onde eu vou pregar hoje, uma celebração no bairro São Brás. A partir daquele momento, meus irmãos, minhas irmãs, eu não fiquei mais calado. Senti a necessidade de levar esse Pentecoste que aconteceu comigo para as outras pessoas. O batismo no Espírito Santo, ele vem atualizar os sacramentos que nós recebemos, mas ele não é um outro sacramento do batismo. O batismo nós sabemos que é um só. Ele não é um novo sacramento, mas é uma renovação, intensificação das graças recebidas nos sacramentos do batismo e do crisma. Essa experiência promove uma transformação profunda e pessoal na vida das pessoas. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso buscar essa força de Deus, buscar esse contato com Deus. Mas para você viver esse batismo no Espírito Santo, você precisa estar dentro de um grupo de oração. Você precisa buscar os sacramentos. Hoje eu estou assim, vamos botar 100% sem pecado não, né? Não consigo, porque às vezes você sai lá da confissão, você já peca, né? Confessei ontem. Fiz um compromisso com Deus de confessar uma vez por mês. Isso é efeito do batismo no Espírito Santo. Comungar, se for possível, todos os dias. Todos os dias pedir mesmo, levantar as mãos aos céus e pedir o derramamento do Espírito Santo. Esse homem aqui, ele fez até um elogio para mim, mas ele é muito meu amigo. Ele falou que eu e o Sudaro lá, o Eroni, somos muito parecidos, mas é meu amigo, né? Não tanto, né? Mas então, meu irmão, você tinha que olhar a vida desse homem antes. E o que fez? O que o Espírito Santo fez na vida dele? Lá na época do anjo de resgate, né, Paulinho? Lembra lá? Dessa época que ele saiu de lá, ó. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, passos para receber o batismo no Espírito Santo. Chegaram para Pedro lá em Atos 2:37, disse assim:
como se recebe essa graça? Talvez você fale assim: meu Deus do céu, eu lembro do primeiro experiência de oração do Robson. Foi 2014? 15 por aí? Olha aqui, está pregando aqui. Talvez foi a sua primeira. Talvez foi a sua segunda, mas na próxima, se eles me chamarem, é claro, né, nós vamos pregar junto. Então, como se recebe? Eu quero sentir essa vontade desse batismo no Espírito Santo. Primeiro Papa, Pedro diz assim: porque aquelas pessoas estavam sedentos de Deus. Ao ouvir essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram a Pedro e aos demais: que devemos fazer? E ele disse: arrependei-vos e seja batizado no Espírito Santo. Arrependei-vos, meus irmãos, minhas irmãs. Converta a sua vida. Eu lembro que no primeiro momento em que eu fiz a minha primeira experiência de oração, eu tinha um revólver. Eu sempre gostei de andar armado, né? E eu tinha um revólver que era um revólver 32, INA. E até um amigo meu falava assim: INA não atira. INA, né, não atira. Aconteceu através do batismo e outras coisas que não quero mais tocar no passado, porque já é passado. Então, meus irmãos, o primeiro passo no batismo no Espírito Santo é querer. Precisamos querer ter a experiência do amor de Deus, tomar a iniciativa de ser ativos, de plena consciência na misericórdia do Senhor e desejar entrar em nossos corações. Mas somos nós que abrimos. A porta do nosso coração é diferente das portas que se abrem. A chave fica para o lado de dentro. Jesus diz assim, aqui na palavra, Apocalipse 3, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos juntos, eu com ele, ele comigo. Segundo passo: arrepender, converter, perdoar. O que Pedro disse? Atos 2:38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Requer da nossa parte que nos livre das decisões mundanas da vida, querer seguir os passos de Jesus, um firme propósito de correção, de aceitação, de autoconhecimento, reconciliar com Deus diante de situações frustrantes que enfrentamos tantas vezes. Tendemos a colocar a culpa em Deus. É preciso voltar-se para Deus. O bom ladrão. Um dia nós estávamos pregando lá no presídio, eu sou também na pastoral carcerária, e o cara falou assim: o que eu mais gosto é aquela parte aonde aquele homem estava sendo crucificado junto com Jesus. Um disse assim, que queria ver o poder, queria que Jesus tirasse ele daquela cruz, e o outro disse assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E aquele preso, porque a gente lá também aprende muitas coisas, a gente vai levar, mas a gente traz.
Ele disse assim: eu disse, esse homem roubou o amor de Deus no último momento da sua vida. Amém? Vamos aplaudir esse irmão. Meus irmãos, reconciliar com Deus quer dizer fazer as pazes com Deus, procurar um padre. Há quanto tempo que você não confessa? Qual foi a última confissão? Você sabia que a confissão cura? Fiquei tão feliz nessa última confissão, que lá nós temos o Frei Alessandro, e na confissão que eu estava falando com ele naquele momento, eu vi que eu tinha sido curado pela última confissão que eu tinha feito. Eu falei um problema na outra vez antes, e nessa eu não precisei falar porque eu não caí em queda na fé. O efeito do batismo no Espírito Santo, o passo é reconciliar com Deus. São Paulo nos exorta na carta aos Coríntios sobre essa necessidade, né? Reconciliar-vos. Lá em 1 Coríntios 5, 18 a 20, nós ouvimos essa palavra todas as quartas-feiras do ano, quartas-feiras de cinza. Reconciliar-vos com Deus. Perdão a nós mesmos significa reconhecer-se profundamente pecador e alguém amado por Deus, digno de uma outra chance, assim como Zaqueu. Meu irmão, minha irmã, Deus não olha para o seu pecado, olha se você está voltando. Amém? Diga para o seu irmão: olha, fala com ele, olha, Deus não olha para o seu pecado, Deus olha se você está voltando. Olha para ele e fala: glória a Deus. Deus te ama. Não precisa, não tem tom de voz, né? Não sei como canto direito, mas essa música é demais. Olha para ele e diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Pare de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí eu venho, porque por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Vai lá, eu tenho valor, eu tenho valor, o Espírito Santo se move em você. Agora que está ficando bom, né? Terceiro passo é pedir. A chave para sermos batizados no Espírito Santo é pedir. Ao instruir os discípulos acerca do Espírito Santo, por inúmeras vezes Jesus não impõe condições para que recebessem, exceto uma coisa: pedir. Esta é a condição que Jesus apresenta: pedir. Lucas 11, 10, 13.
Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Ao que bate, se abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai, qual a mãe entre vós, te dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso te dará uma serpente? Se pedir um ovo, porventura vai dar um escorpião? Se vós, pais, eu despecador, sendo mau, sabeis dar coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Peça todos os dias, lá no seu banheiro, tomando o seu banho, vem Espírito Santo. Comece a orar em línguas lá na sua casa, assim e vai pedindo aquela água do seu chuveiro, lavando, purificando. 4, crê. Todo, Mateus 21, 22. Tudo o que pedir com fé na oração, vós alcançareis. Crê. Último passo, 5, dar graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Os nossos lábios e o nosso coração devem sempre render graças ao Senhor. Sabemos que vamos receber. Deus é eternamente bom e pode fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Por isso, antecipadamente, damos graças a Deus. Damos graças a Deus. Quer? Vocês querem? Sim ou não? Sim. Está ansiosa por isso? Está ansioso por isso? Sim. Você quer realmente que Deus transforme a sua vida? Olha o que você está pedindo.